Olá pessoal, sou o professor Júnior do Instituto Federal Catarinense e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre oratória. Acompanhe comigo na tela, vamos lá. O nosso bate-papo hoje vai ser sobre oratória. A oratória que é uma habilidade das mais importantes nesse futuro que a gente está construindo, né? Nesse mundo do futuro em que a tecnologia da informação e comunicação tem algum protagonismo, tem exercido um bom protagonismo nas nossas atividades básicas e que tem exigido cada vez mais que a gente tenha condição de elaborar uma boa manifestação, de se posicionar diante de uma plateia. Então a oratória vem contribuindo nesse sentido. E é sobre ela que a gente vai falar. Então, como a gente estava falando, a oratória é uma das habilidades mais requisitadas do mundo que a gente vive e certamente desse mundo do futuro, né? Um futuro em que, como eu já disse, a tecnologia da informação e comunicação tem exercido cada vez mais um protagonismo, inclusive determinante, né? Construindo novas metodologias e formas de como a gente faz basicamente tudo na nossa vida. Então, essas habilidades de comunicação são extremamente importantes porque permitem que a gente, de fato, consiga se manifestar, permita com que a gente consiga convencer o outro de algo ou, no mínimo, compartilhar nossa ideia, nossa opinião, né? A gente costuma dizer que não importa que eu seja apenas o melhor profissional da minha área na minha região. Se eu não conseguir convencer o outro disso, muito provavelmente eu não vou ter o sucesso que eu espero. Então a oratória é essa habilidade que vem unir tudo aquilo que a gente faz e que vem permitir com que eu me manifeste, me comunique com o outro de uma maneira mais efetiva e mais eficiente. E nesse processo de falar sobre oratória, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a própria comunicação em si, os objetivos e vantagens de uma boa oratória e depois como a gente pode, algumas dicas, algumas técnicas de como a gente pode desenvolver uma boa oratória, que é a nossa meta de hoje aqui com esse vídeo. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre comunicação. A comunicação, e aí é importante que a gente perceba assim, que a comunicação é o principal insumo, é o principal elemento do processo de oratória, é o principal elemento utilizado na realização de uma palestra, na participação de uma reunião, na gravação de um vídeo como esse, como eu estou fazendo. Então, a oratória em si está muito relacionada a essa nossa capacidade de discutir ideias, de dialogar com o outro, de conversar com as pessoas, né? Então, ela está relacionada à boa comunicação. É a comunicação efetiva, aquela que, de fato, se estabelece a partir da transmissão de uma mensagem e da compreensão dessa mensagem pelo meu interlocutor. Então, ela se baseia muito nessa ideia de transmitir e receber mensagens. E aí, é importante que a gente saiba que uma boa oratória, ela é capaz de provocar alguns efeitos nas pessoas, emoções, ações e até atitudes. Eu consigo desenvolver atitudes nas pessoas a partir enfim, da minha fala, né? da minha oratória, né? Nós temos a comunicação verbal, que é aquela mais óbvia, aquela estabelecida a partir da comunicação verbal, da utilização das palavras, né? Da utilização da nossa fala. E eu tenho também a comunicação não verbal, que é aquela que se estabelece a partir da comunicação realizada pelo meu próprio corpo, pelas minhas expressões faciais, a minha movimentação, a minha postura e até a maneira como eu me visto também comunica muitas coisas. Então é importante que a gente tenha a clareza dessa diferença entre a comunicação verbal e não verbal e saiba principalmente que a oratória depende absolutamente das duas, né? Eu preciso falar adequadamente, transmitir uma boa mensagem, mas eu preciso me portar adequadamente também no momento de fazer isso. Então é importante que a gente tenha essa consciência para que a gente possa adequar a nossa comunicação não verbal àquela verbal, adequar a minha postura, os meus gestos, as minhas expressões faciais, àquilo que eu estou dizendo, a mensagem que eu estou transmitindo e a maneira como eu estou fazendo isso. Então, esse processo de oratória, ele envolve um orador, que é o emissor, aquele que transmite a mensagem, e o receptor, que é o meu ouvinte, né? Mas não apenas isso, eu tenho o canal de comunicação e a mensagem em si que está sendo transmitida. Então, o orador é aquela pessoa que está falando, é quem está transmitindo uma mensagem. O receptor, por sua vez, é quem está recebendo essa mensagem. É a minha plateia, é o meu público, é a equipe para quem eu estou me comunicando em uma reunião, por exemplo, né? A mensagem em si é, de fato, o conteúdo que a gente quer transmitir, é aquilo que tem que ser passado, né? A mensagem que eu estou passando. E o canal, pessoal, é o meio, a forma. Eu estou fazendo isso por meio de um livro, estou escrevendo um texto, escrevendo um livro, ou é um jornal, ou então eu estou fazendo através de uma palestra, ou eu estou me comunicando por meio de um vídeo no YouTube, por exemplo. Qual o meio, qual o canal que eu estou utilizando para transmitir? Porque a gente sabe que esse canal, ele interfere, né, na maneira como eu vou transmitir a mensagem e principalmente na forma como eu vou receber a mensagem. Então é importante que a gente tenha consciência de todos esses elementos
e saiba qual o impacto de cada um desses elementos no processo de oratória, porque nós sabemos que inclusive o próprio meio interfere. Tem coisas que eu posso fazer com uma plateia ao vivo que eu não posso fazer em um vídeo. Tem coisas que eu posso escrever num texto e que muitas vezes eu não vou falar. Então tem elementos, estilos que depende muito do meio, como a mensagem está sendo transmitida. Mas esse é o processo de comunicação que está muito relacionado com o processo de oratória, né? Então é importante que a gente conheça cada uma dessas etapas para que a gente possa, de fato, utilizar os melhores recursos para transmitir a nossa mensagem com qualidade. Então, saber se comunicar bem é algo fundamental, né? Porque o mundo de hoje vive o que é conhecido por alguns especialistas como uma grande falha de comunicação, que nós temos que enfrentar, que é um problema das grandes empresas e das pequenas empresas, é um problema de todas as instituições. Eu preciso resolver problemas de comunicação o tempo inteiro. Então, para que eu consiga me comunicar bem, é importante que eu conheça esses problemas e saiba como contribuir com a sua solução, né? A importância de ser bem compreendido. Eu estou transmitindo uma mensagem, o mínimo que eu posso esperar é que a pessoa que está ouvindo, ela me compreenda bem. E essa capacidade de compreensão do outro não é apenas um problema do outro. Eu que estou transmitindo a mensagem devo me preocupar com isso, né? Então, a boa oratória é aquela qualidade que a gente tem que perseguir, porque ela vai me ajudar com tudo isso. Vai me ajudar com que a mensagem que eu esteja transmitindo seja bem compreendida e vai contribuir para que esse problema de comunicação que a gente enfrenta em vários espaços, para que ele seja também solucionado. Então é importante que a gente tenha essa noção. A construção de uma boa imagem, eu enquanto palestrante, enquanto orador, enquanto pessoa que transmite algo a alguém, eu preciso transmitir algo bom, porque eu sou a minha própria marca. Nós temos uma série de conceitos do marketing pessoal envolvidos aqui. Eu preciso me vestir adequadamente, me manifestar adequadamente, escolher as palavras adequadas, porque eu sou a minha marca, eu sou uma empresa, eu sou algo a ser compartilhado e algo que se vende, né? No trabalho, na nossa família, com os nossos amigos. O tempo todo a gente está envolvido nesse empreendimento, né? de que imagem eu estou passando para o outro, que postura eu estou passando, que imagem eu estou vendendo para o outro. Então é preciso construir uma imagem positiva acerca de si próprio para que eu possa transmitir também essa imagem positiva para o outro, né? E uma coisa muito importante para o bom orador é aprenda a escutar. Aprender a escutar significa saber que o outro também tem capacidade de transmitir algo para a gente. Que é interessante saber que as pessoas têm coisas a dizer para a gente, podem demonstrar interesse, e é importante que o palestrante, o orador, também demonstre interesse no outro, não interrompendo, né? E aproveitando a mensagem que está sendo compartilhada pelo outro, na sua plateia, na sua audiência, de maneira a complementar a própria apresentação, a própria palestra. Então, o outro também tem algo a dizer e é importante que eu utilize isso a meu favor. E também aprenda a falar, claro, né? Uma maneira eficiente de se comunicar, de se expressar corretamente. É importante que a gente aumente o nosso vocabulário, pessoal. Porque durante uma palestra eu vou precisar utilizar todo esse meu vocabulário, toda essa minha capacidade de articular esse vocabulário. E como eu faço isso? Aumentar o vocabulário eu só consigo de uma maneira, através da leitura. Da leitura, e aí no caso específico aqui da realização de uma palestra, da leitura de não apenas dos materiais envolvidos naquela palestra, uma leitura geral. E esse hábito da leitura é algo que de fato vai contribuir com esse aumento do meu vocabulário, porque no momento da realização da palestra eu vou precisar desse vocabulário para me dar bem, né? Para ser bem sucedido nessa tarefa. E aí, uma dica importante é a questão com relação à pronúncia também das palavras, né? Muitas vezes isso não se dá pela leitura. Eu preciso treinar a pronúncia de determinadas palavras que eu tenho mais dificuldade para que eu possa desenvolver minha palestra com mais tranquilidade, utilizando as palavras de maneira correta. Então, não apenas aumentar esse vocabulário intelectual por meio da leitura, mas também praticá-lo por meio de treinos, enfim, de momentos em que eu possa pronunciar as palavras de maneira correta e treinar essa pronúncia também. Isso vai me ajudar bastante nessa tarefa de realizar uma boa palestra, uma boa reunião, enfim, falar em público de maneira geral, né? Saber conversar. Isso é bastante importante, porque muitas vezes a mensagem que eu quero transmitir, ela se dá por meio de uma boa conversa. Mesmo que o meu interlocutor não seja um amigo ou alguém próximo, seja uma grande plateia. Estabeleça conversas com a plateia, né?
Então, é importante que a gente se preocupe com a maneira como eu vou transmitir essa mensagem durante essa minha conversa. E aí tomando muito cuidado com as gírias e principalmente vocabulários técnicos. Muitas vezes eu sei muito sobre uma determinada área e eu vou querer numa palestra, numa reunião, utilizar todo o conhecimento que eu tenho disponível. Só que percebam, como eu já falei aqui, o objetivo de uma palestra é fazer com que o meu interlocutor entenda aquela mensagem, que ele consiga compreender a mensagem que eu estou transmitindo. Logo, eu devo deixar aqueles termos técnicos para pessoas da área, especialistas da área, ou para pessoas que de fato têm condição de compreender aquilo tudo. E uma fórmula interessante para essa palestra é simplificar, né? A simplificação é algo sempre muito importante, uma dica interessante. E também para a gente ter mais uma dica aqui, tomar cuidado porque essa conversa em si eu estou compreendendo tudo que envolve a troca de informação. Então tome cuidado também com a sua linguagem corporal. Porque muitas vezes a nossa postura, a entonação daquilo que eu estou dizendo, né, o uso de gestos adequados, né, para aquilo que eu estou dizendo, também é importante para que eu seja compreendido do outro lado, né, pelo meu interlocutor. Então, saber conversar é algo realmente muito importante, seguindo essas dicas que eu estou passando aqui. Tenha opinião, né? Mais uma vez, eu preciso ter conhecimento para formar uma opinião, eu preciso, ao defender uma ideia, não ficar só baseado nos achismos, eu preciso estar embasado em elementos concretos que possam convencer o outro num diálogo, numa estratégia de diálogo. Então, é importante que eu construa bons argumentos sólidos e que principalmente consigam transmitir confiança. E eu não vou transmitir confiança e segurança para o meu interlocutor se eu estiver me baseando em achismos e ideias simplesmente minhas. Eu preciso ter elementos para isso. E como que eu construo esses elementos, esses argumentos? Eu construo a partir do estudo. Então eu preciso me preparar, eu preciso estudar, eu preciso saber exatamente sobre o que eu vou falar. Porque senão as chances de eu transmitir insegurança elas são muito grandes, né? E não contribuem para o processo de realização de uma palestra. Saiba usar as palavras. Então, mais uma vez, né, a simplicidade é uma boa dica nesse caso, porque muitas vezes a gente acaba aprendendo uma palavra nova, não sabe direito o que ela significa e acaba utilizando num contexto completamente inadequado. Palavras difíceis, pessoal, eu só utilizo se realmente tenho certeza do significado delas, em que contexto elas podem ser utilizadas. Porque muitas vezes, ao tentar rebuscar a minha fala, né? Ao tentar de alguma forma parecer mais culto do que eu sou, eu acabo me vendo em algumas armadilhas. E é muito importante que a gente tenha muita consciência disso. Simplifique. Essa é a regra de ouro nesse caso aqui. E agora vamos falar um pouquinho sobre os objetivos e a importância então de realizar uma boa palestra, né? Como a gente viu aqui, a oratória ela é uma ferramenta de trabalho. Ela é uma ferramenta de trabalho. Então, eu preciso, no meu ambiente de trabalho, comunicar e convencer meu público, seja numa reunião, seja num grupo, na minha equipe. Eu, claro, posso me tornar um palestrante, alguém que faz palestras, enfim, treinamentos. Mas também a oratória, como habilidade, ela é uma exigência de mercado. As empresas cada vez mais procuram profissionais que tenham essa capacidade, essa habilidade. Então, a oratória é muito mais do que uma habilidade bonitinha e que pega bem. Não, ela é uma ferramenta e um instrumento de trabalho. O que eu ganho com isso? Eu ganho desenvoltura, eu ganho autoconfiança, eu consigo passar para os outros as minhas ideias e convencê-los disso, eu consigo evidenciar os meus próprios conhecimentos e capacidades, eu aumento meu prestígio, eu posso conseguir, inclusive, promoções pessoais, eu melhoro o meu relacionamento com as pessoas, que é muito importante, aumento a minha própria rede de relacionamentos, com uma pessoa que se comunica bem, ela provavelmente fará mais amigos, terá mais colegas de trabalho dispostos a contribuir com ela, né? E eu principalmente projeto uma personalidade vencedora. Eu me vendo dessa maneira. Lembra que a gente já falou aqui sobre essa imagem, né, pessoal, esse marketing pessoal? A boa oratória contribui com esse processo também. Então, os ganhos são evidentes. Agora, o que cabe a gente é se preparar, né, estar preparado para conseguir desempenhar essa tarefa. Então, quem é o orador? O orador é aquele cara que fala em público, é aquele que está se expressando em público, ele expressa opiniões, ele cativa os ouvintes, né, o seu interlocutor, e também é aquele cara que provoca emoções ao utilizar essa fala. Então, vejam a nossa responsabilidade enquanto oradores, nós somos tudo isso. Então é importante que para dar conta dessa missão a gente esteja preparado, tenha estudado bem o conteúdo e saiba utilizar essas técnicas que a gente está discutindo aqui. Então, como que eu desenvolvo uma boa oratória? Eu desenvolvo uma boa oratória primeiro, me preocupando com o conteúdo da mensagem que eu quero passar. De tudo que a gente pode falar de comunicação, o aspecto mais importante para que eu possa influenciar alguém a partir da minha mensagem é de fato o conteúdo dessa mensagem. Então eu tenho que estar preparado, eu tenho que dominar aquilo que eu vou falar e principalmente as melhores palestras que eu já ouvi
tratavam de coisas, de elementos, de conceitos, de conhecimentos que o palestrante vivia na sua prática, no seu dia a dia. Então, tenha cuidado ao falar de algo que você não conhece, porque isso fica muito evidente para quem está assistindo a nossa palestra. Então, o conteúdo da mensagem é algo fundamental nesse processo. Depois, tente transmitir emoção, né, e promover esse envolvimento, porque falar, todo mundo fala, né? Agora, falar bem é uma arte para poucos. E o falar bem envolve transmitir emoção naquilo que a gente fala, energia, entusiasmo, né? Disposição. Eu preciso fazer com que as pessoas estejam engajadas naquilo que eu estou dizendo. Eu preciso conseguir movimentar essas pessoas, no sentido de que elas compreendam a mensagem, mas também se sintam tocadas por essa mensagem. Então, sempre tentar despertar emoções e esse envolvimento da plateia é algo bastante importante. Tomar muito cuidado com a nossa própria voz e com a pronúncia das palavras. Então, assim, a voz é a nossa principal ferramenta no processo de realização de uma palestra. Então, a boa articulação das palavras, a correta pronúncia das palavras, o tom da voz, o volume dessa voz, a velocidade com que eu falo, tudo isso é importante para que a gente consiga, de fato, fazer uma boa palestra. Então, essas questões que eu falei aqui são habilidades, claro, que a gente vai adquirindo com o tempo e com o treino, né? Mas para que eu consiga, então, adquirir essas habilidades, eu preciso treinar. É preciso que eu pronuncie essas palavras, é preciso que eu leia jornais, leia textos, grave aquilo que eu estou fazendo. Todos os aparelhos celulares de hoje em dia têm ferramentas de gravação, então grava, né, a leitura de um texto, depois ouve, vê como ficou a velocidade, a pronúncia, a entonação, como que as coisas estão acontecendo. Porque a nossa voz é um elemento, inclusive, de reforço da mensagem. Eu posso utilizar algumas flexões na minha voz para fazer com que a mensagem que eu quero transmitir seja cada vez mais, assimilada de uma maneira com destaque em alguns trechos. Então a voz é um instrumento muito importante para esse processo. Só que eu adquiro essas habilidades treinando. E para isso a dica faça leituras, grave essas leituras, faça pequenos discursos, grave esses discursos de improviso, discursos escritos, para identificar os pontos de melhoria na sua própria voz, na inflexão dessa voz e na pronúncia de algumas palavras. O vocabulário, como nós já falamos aqui, ter um vocabulário amplo é algo fundamental para uma boa palestra, para uma boa oratória. Então, para que eu consiga esse vocabulário, a gente não tem muito jeito, eu preciso ler. E aí a leitura pode ser jornais, revistas, livros de toda ordem. E aí é importante que a gente anote palavras que a gente desconhece para fazer pesquisa, para entender o significado daquelas palavras, saber em que contexto eu posso utilizar aquelas palavras, né? Eu posso recorrer ao dicionário para estudar palavras novas, inclusive, palavras desconhecidas, porque é importante que, primeiro, eu saiba o significado das palavras que eu vou utilizar e, principalmente, saiba em que contexto eu posso utilizá-las, para não cometer nenhuma gafe linguística e nenhuma gafe nesse sentido e que nos coloque em situações embaraçosas, né? Então o vocabulário é algo realmente muito importante. E também a gente precisa se preocupar com o ouvinte. Quem são essas pessoas que estão ouvindo a nossa palestra, né? Então o conteúdo da mensagem, claro, ele é extremamente importante e ele é a forma como eu me expresso, né? Então é importante que eu tenha em conta sempre quem são esses ouvintes, para quem eu estou falando, né? O volume da voz, o tipo de vocabulário, os gestos que eu vou fazer, tudo isso impacta na maneira como essas pessoas elas recebem a minha mensagem. Então é importante que eu me comunique com harmonia para envolver essas pessoas também, para conquistar esses ouvintes na direção da minha mensagem. Então, antes de qualquer coisa, é importante que a gente reflita quem são esses ouvintes, como que eu devo me comportar diante deles, que piadas eu posso fazer, como eu devo me expressar, como eu devo me vestir, né? Que brincadeiras eu posso fazer, que tipo de movimentação eu posso fazer diante dessa plateia. Então percebam a importância de conhecer esse público, né? Expressões corporais também é algo fundamental. Nós sabemos que os gestos, né, e o nosso corpo podem dar ênfase a algumas expressões. Então é importante que a gente utilize esses gestos a nosso favor. Então a variação desses gestos, não ficar sempre utilizando a mesma postura, mas a variação desses gestos, sincronismo entre o que eu estou falando e o que eu estou fazendo, né, de gesticulando, etc. Esse posicionamento mais natural, cuidar com a posição das pernas, né, porque muitas vezes alguns gestos com o nosso próprio corpo demonstram displicência, demonstram despreparo, demonstram falta de preocupação nossa para com o nosso público. Então, usar o próprio rosto, as expressões faciais para se comunicar, olhar para as pessoas, né, manter contato visual com as pessoas, tudo isso faz parte do que a gente chama de expressão corporal. E tudo isso está sobre a mesa no momento da avaliação de uma palestra. Então, o bom orador é aquele que tem domínio não apenas da sua própria voz, mas também de todo o seu corpo. Roupas e aparência pessoal também é outro ponto importante que a gente precisa discutir, né?
Assim como a linguagem que a gente falou aqui, a linguagem verbal, essa linguagem corporal e essa aparência, né? Tudo isso faz parte desse universo que a gente chama de universo da comunicação. Então eu me comunico não apenas falando, né, mas a partir de tudo aquilo que eu mostro, tudo aquilo que as pessoas conseguem ver em mim. Então a minha vestimenta, a minha roupa, a maneira como eu estou me vestindo, tudo isso faz parte. Né? Então o traje que eu vou escolher precisa corresponder à identidade das pessoas, à expectativa daquilo que está acontecendo, à minha própria identidade. Então é importante que a gente construa essa imagem visual daquilo que as pessoas vão ver na gente para que a mensagem seja bem passada. Né? E aí vejam só, eu não estou falando aqui de roupas caras, de roupas novas, de roupas... Não, eu estou falando aqui de roupa adequada. Né? Roupa adequada é aquela roupa que é simples, mas que comunica bem. É uma roupa adequada ao momento, ao ambiente que eu vou me posicionar, é adequada à plateia para quem eu vou me posicionar. Então a escolha dessa roupa é realmente muito importante. Então, que relação que eu tenho com aquela roupa? Ela fala sobre mim também, né? Os sapatos, o corte de cabelo, não apenas a roupa, corte de cabelo, acessórios que eu vou utilizar, tudo isso conta. Então é importante que a gente tenha noção e fique atento também a essas questões. E principalmente de naturalidade, agir com naturalidade. Então, a emoção que eu consigo passar pela minha própria voz, a pronúncia das palavras, a mensagem que eu estou passando, né? A consideração que eu tenho com a minha plateia, como eu me relaciono com essa plateia, tudo isso faz parte de uma estratégia. E essa estratégia tem que ser harmônica, eu tenho que agir com naturalidade. E quanto mais espontânea for a maneira como eu me comunico com as pessoas, mais confiança eu vou repassar. Mais respeito eu vou conquistar e principalmente mais admiração dos meus ouvintes eu terei. Então agir com naturalidade, com simplicidade é sempre uma boa dica nesse momento. E basicamente era isso, eu espero que vocês tenham gostado. A gente trouxe aqui então algumas dicas sobre a oratória em si, conceitos, a importância da oratória no mundo que a gente vive hoje, de que maneira essa oratória consegue contribuir com o meu posicionamento nesse universo que a gente está vivendo hoje, um universo extremamente ágil e que exige habilidades cada vez mais preparadas de comunicação. E a gente não é um assunto que certamente não se esgota aqui, nós teremos outros materiais sobre isso. E a dica que eu dou é: treina, se prepara e de alguma maneira procura a ampliação desse vocabulário, porque no momento de oratória ele vai ser importante. Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.